Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu site, ao primeiro vídeo do canal, no qual eu vou esclarecer para você os motivos de eu estar me envolvendo com a política, estar me candidatando a um cargo eletivo. Eu escolhi esse tema, primeiro, não é para explicar os motivos para me justificar, mas o que eu percebo é o seguinte, que muitas vezes as pessoas têm dentro delas as motivações pelas quais elas se envolveriam na política e elas imputam isso a você, jogam no teu colo isso para você como se fossem as mesmas motivações que elas têm. E muitas vezes as tuas motivações não coincidem com isso, e não só não coincidem, você não compactua, não aprova, não gosta, e teria até motivos para condenar essas motivações. Elas projetam as motivações pessoais delas, acreditando que você tem essas mesmas motivações, esses mesmos interesses e esse mesmo movimento. E muitas vezes não é isso que acontece. Dentro dessas motivações, antes de falar das minhas motivações, as motivações que eu mais percebo que as pessoas tentam imputar às outras, e às vezes até, de certa forma, não diretamente, mas te olham mesmo meio desconfiadas, como se você tivesse essas mesmas motivações, é a motivação financeira. Confesso para vocês que para mim é uma grande desvantagem sair da polícia para entrar na vida pública e política, né? Principalmente para um cargo de vereador. Eu vou colocar aí para você ter uma ideia, o meu contra-cheque, quanto eu ganho atualmente hoje, quanto um vereador ganha, e essa diferença é bem substancial. Isso sem contar as progressões, as promoções que teria eu nesse meio tempo aí, nesses 4 anos. Então, definitivamente, a minha motivação não é financeira. Linkado com essa, as pessoas às vezes imputam a você a motivação da riqueza, da corrupção. Não só a financeira de salário, mas da riqueza e da corrupção. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu odeio vagabundo, odeio corrupto, odeio gente desonesta, odeio quem usa do seu cargo, da sua função, para ganhar dinheiro em cima das outras pessoas. Odeio quem se utiliza desses meios para se promover como pessoa e promover sua vida financeira. Acredito que o trabalho digno, o trabalho honesto é sim capaz de proporcionar a você colher bons frutos na sua vida profissional, na sua carreira e financeira. Quem precisa disso ou quem entraria na política por esse motivo, cara, já começa não só com o pé esquerdo, né? Mas já começa totalmente errado, uma visão totalmente deturpada, mas eu compreendo isso, porque a maioria, né, das pessoas que se envolvem com a política, que a gente observa, a gente vê esse crescimento. Só você olhar para um candidato a prefeito de São Paulo, que do seu primeiro mandato num cargo eletivo até agora, evoluiu o seu patrimônio em 847%. Ou seja, né, realmente as pessoas têm o porquê acreditar que algumas pessoas se envolvam na política por causa disso. O top 3 dos motivos imputados é o poder. Bom, confesso que não vislumbro num cargo de vereador uma pessoa que tenha assim um poder tão expressivo. E essa parte de poder já é bem resolvida para mim. Eu já estou há quase 20 anos vendo a Polícia Militar. Esse poder, essa autoridade, até pelo uso às vezes, quando necessário, da própria força, ele nunca me seduziu. Eu nunca tratei as pessoas diferente por causa desse poder. Pelo contrário, às vezes leva até a fama de estar, o Renato faz palestra para maconheiro, o Renato passa a mão na cabeça de vagabundo. Enfim, essa fama às vezes ela me acompanha, né? Não só essa, às vezes de conversar com a pessoa presa, de dar uma palavra, de trocar uma ideia. Eu acredito veementemente que antes de se tornar um criminoso ou de ser classificado como criminoso, aquela pessoa, além de tudo, ela é uma pessoa. Se o tratamento e se o comportamento dela está adequado para a situação que ela se encontra presa, ela vai receber o comportamento naquela mesma linha. Não tem por que você humilhar, por que você subjugar a pessoa só porque ela está presa, apegado ao seu poder, à sua autoridade, à sua condição naquele momento. É uma questão que para mim já é muito bem resolvida há muito tempo. Quem se envolve na política atrás disso, eu acho que começa tão errado quanto quem se envolve por causa, né, de motivações financeiras ou estranhas. Ok, agora nós vamos passar para as minhas verdadeiras motivações, para os motivos reais que me trazem até aqui, que me trazem às vezes trocar até
vantagens financeiras, de carreira, de aposentadoria. O policial que segue toda a sua carreira, ele se aposenta integralmente, ele leva o seu salário integralmente, o que é uma exceção não só no serviço público, mas no serviço privado. As pessoas não se aposentam com o valor integral do seu salário. E eu, sendo policial, posso me aposentar integralmente, posso carregar todos esses benefícios. E ao entrar num cargo eletivo, eu automaticamente perco todos esses benefícios, além da progressão de carreira, todas essas questões que envolvem o funcionalismo público, a estabilidade, coisas que as pessoas às vezes buscam ali, né, por toda a vida ali, como uma saída, uma luz no fim do túnel, né? Por que então que eu estaria abrindo mão disso para me envolver numa situação como essa aí, nessa tal de política? Confesso que a motivação que mais ganhou campo na minha mente, que mais me provocou, que mais me instigou, foi o próprio apelo das pessoas com relação ao que elas vêm sofrendo em decorrência do aumento expansivo, né, exponencial do tráfico de drogas aí no município de Rio Azul. Eu recebo quase que diariamente na minha caixa de mensagem, através das redes sociais ou mesmo no WhatsApp, as pessoas, lamentos das pessoas, preocupações, pessoas pedindo ajuda. O que eu faço? Abri mais um ponto de droga aqui próximo à minha residência. Não aguento mais, não posso deixar um tênis estendido para fora. Pô, meu filho, não deixa ele sair de medo. Pô, ele tem 13 anos. Eu tenho muito medo que ele se envolva com droga. Ou pior, meu filho já se envolveu com droga. Inúmeros relatos de pessoas sofrendo, de situações subnotificadas, porque a pessoa não vai deslocar de cidade para registrar uma camiseta que sumiu no varal. Ela não vai fazer isso. Essa falta de esperança que as pessoas estão na questão de buscar uma alternativa para resolver ou para amenizar um pouco esse problema da expansão da droga aí dentro da cidade de Rio Azul. E principalmente observar que é uma certa apatia, uma certa inércia do poder público municipal frente a uma questão que tanto incomoda as pessoas. E o fato de eu enxergar como a gente pode fazer isso, como a gente pode combater isso e como a gente pode dar uma resposta para essas pessoas que estão sofrendo essa violência, foi a minha principal motivação. É o galãozinho de gasolina que mais está cheio, né, na divisão de motivações aqui dentro de mim e que me faz cogitar trocar a estabilidade de carreira, trocar uma atividade que eu adoro fazer, que é o policiamento, que é ser policial, para me envolver num cargo eletivo, a uma candidatura, a todo esse processo aí que todo mundo sabe que às vezes, pode ser muito desgastante. A exposição é tremenda, só que ela é necessária e você tem que estar muito disposto a isso. Segunda motivação principal, eu vejo que tenho capacidade para isso. Capacidade para oferecer esse enfrentamento de uma maneira estratégica, inteligente, porque eu conheço como que essas pessoas agem, quais são as motivações delas, como que o crime opera, como que o tráfico se expande, o porquê que ele se expande, que tipo de pessoas ele atinge. Então essa dinâmica toda, ela me é muito comum, porque eu lido com esse tipo de problema há quase 20 anos aí dentro da polícia. Dentro do camburão da minha viatura, já conduzi pessoas desde 11 anos, 10 anos de idade, até de 82 anos. Ou seja, mesmo recebendo críticas por conversar às vezes com essas pessoas, conhecer um pouco das suas histórias, elas me serviram muito, me foram muito úteis para que eu pudesse ter uma leitura melhor do porquê as pessoas se envolvem com isso, o que está acontecendo. Por que uma pessoa que não é criminosa e que não é viciada, por que ela está se envolvendo com o tráfico? O que está motivando ela? Então eu enxergo tudo isso aí. Eu também, além de ter ideias que apresentem soluções para isso, eu sei como fazer. Basta você pegar esse curto período que fiquei aí, de 1 ano e meio, que foram mais de uma dezena de pontos de tráfico que foram fechados. Só que eu não fechei sozinho. Esse mérito não é meu particular. Mas esse mérito vem principalmente dessa relação de confiança estabelecida com as pessoas, as quais, através da ajuda, de uma ajuda intensa da população, a gente pode lograr êxito na prisão de vários traficantes da cidade. E eu sei como fazer. Muitos deles, quando viram que eu estava muito próximo deles, abandonaram as suas atividades e eu tenho relatos disso aí no meu celular. Alguns deles me pediram ajuda
para que arrumasse uma outra atividade para eles trabalharem. Cara, você acredita nisso? É inacreditável. Eu, sendo policial, receber mensagem pedindo ajuda, vendo que lógico que, né? É porque o cerco está fechando, né? Mas não interessa como, eu até falo bastante isso no livro, não interessa como você acabe com o tráfico, não interessa que maneira, não importa só você prender a pessoa e todo mundo tem que ir preso, não. Se aquele ponto de droga parar de existir, para mim já é um sucesso, é uma vitória. E a terceira motivação principal, às vezes incompreendida por algumas pessoas, é que eu compreendo, eu entendo que muitas não são todas as pessoas que têm dentro de si esse senso de responsabilidade. Eu sei que a palavra propósito às vezes pode parecer meio desgastada, mas ela existe. E ela é real, ela é palpável, ela não é só uma palavra. Ela é real. Como que ela é real? Como que uma palavra pode ser real? No fruto das ações que são motivadas pela sua ideia, pelo seu propósito. A consequência disso, o resultado disso, uma pessoa a menos, um adolescente a menos, uma criança a menos que tenha contato com esse vício desgraçado, com a sua mercadoria mortal, para mim já é um sucesso. É uma mãe a menos que vai chorar, é uma família a menos que vai sofrer. Então, para algumas pessoas pode parecer conversa, pode parecer historinha, mas quando você vê, sente dentro de você, e quando você vê o resultado prático disso acontecendo na tua frente, quando você vê a pessoa te agradecendo, quando você vê que o próprio usuário largou isso, cara, às vezes por uma palestra que você deu, uma conscientização, uma palavra, isso daí tem um reflexo não só na vida daquela pessoa, mas de toda a sua família. Então eu tenho sim dentro de mim esse senso de comunidade, esse senso de responsabilidade, esse propósito. E você pode ver e perceber isso através das minhas ações e dos resultados, não de conversinha. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que constantemente e frequentemente eu realizo palestras, e todas as palestras, as relacionadas aos perigos da dependência química, elas são gratuitas. Eu não cobro, obviamente, por essas palestras. Porque elas têm um resultado, elas têm um objetivo que visa alcançar coisa muito superior do que resultado financeiro, do que dinheiro. Você alcançar famílias, você alcançar esses jovens, você alcançar essas pessoas e livrar elas disso, para mim não há valor no banco que possa superar essa sensação. Se para você não é assim, tranquilo, cada um sabe de si, cada um tem dentro de si a sua verdade, aquilo que queima dentro do seu coração. Dentro do meu coração queima isso. Eu gosto de chegar numa residência, de chegar numa casa que era um ponto de droga e ver que agora as coisas lá estão normais, que não funciona mais o tráfico lá. Eu gosto de enxergar que aquela família conseguiu acolher o jovem que era viciado, que tinha inclusive virado as costas para ele, e que agora ele está acolhido na sua casa, que ele está tendo tratamento, que ele está tendo um amparo familiar, às vezes por conta de uma fala que você fez. E não é uma fala solta, abstrata, é uma fala baseada em resultados, em vivências, em situações que você viveu e que você repassa para essas pessoas. Então isso para mim é sensacional, é fantástico. Eu me emociono com isso, eu adoro isso, eu gosto dessa sensação. E as minhas motivações, uma das minhas principais motivações é essa. Além de tudo isso, não adianta a gente só enxergar o problema, ver que tem o problema, que você sabe a solução, que você sabe os caminhos que você tem que seguir, e cruzar os braços lá, não fazer nada. Ah, mas não é mais culpa minha, não é mais responsabilidade minha, sinto muito, não posso fazer nada. Ah, isso aí não é responsabilidade do município. Me perdoa, esse papinho aí não cola. Então, se eu enxergo que sou capaz, não adianta eu só ficar reclamando, eu tenho que dar a cara a tapa e ir lá e fazer. Ou pelo menos me oferecer para fazer. E é isso que eu estou fazendo aqui. Com a possibilidade de largar a minha carreira, que é bem estável, bem consolidada, e é uma atividade que eu amo fazer, para me oferecer para isso, para essas coisas que me incomodam, e que se eu enxergo a solução e acho que sou capaz de apresentar essa solução, então vai lá e faça, não fique reclamando, não fique falando, mas eu faria tal coisa, eu faria... Não, se ofereça, faça, e é isso que eu estou fazendo aqui. Só que uma coisa eu posso garantir,
eu vou incomodar. Se você me colocar aí através do voto, não existe a possibilidade de ninguém me tirar. Ou seja, vão ter que aturar um cara que vai incomodar muito. Eu estou me colocando à disposição e não estou entrando para brincar. Eu estou entrando para ganhar, para vencer. E conto com você. Se você me colocar aí, você pode ter certeza que você vai ver em mim o seu representante. Uma pessoa que não vai ficar costurando acordo, que não vai ficar defendendo lado A e lado B. Eu vou defender os interesses das pessoas que não querem que a cidade fique na situação que está. E eu vou incomodar. E vou incomodar para valer. Acompanhe aí o vídeo das minhas propostas, que não são propostas, como eu coloquei no começo do site aí, já no início, que vai ficar gravado, tá? No site aí. São compromissos que eu faço. E você vai poder me cobrar por cada um desses compromissos que você lê aí. Eu vou deixar eles públicos, você vai poder acompanhar não só através dos meus canais de comunicação oficiais, como através desse novo canal que a gente vai ter aí no YouTube. Eu vou mostrando o passo a passo do desenrolar de cada um desses compromissos e o que eu vou estar fazendo todos os dias para fazer cumprir esses compromissos. Só que para isso eu preciso que você siga para os outros vídeos abaixo, veja cada item e assista aos vídeos aos quais eu vou expor esses compromissos para vocês. Eles vão estar todos listados lá e a gente vai fazer acontecer um por um daqueles compromissos lá. E eu vou contar com a sua ajuda para que a gente possa, juntos aí, conectados, fazer com que todos eles aí, etapa por etapa, sejam alcançados. Obrigado por se conectar comigo, obrigado por chegar até aqui, obrigado por tentar entender a minha motivação. Espero que a gente possa compartilhar, que a gente divida essas motivações, que você tenha dentro de você também, além dessa revolta com o sistema político do jeito que ele funciona, que você tenha essa chama que queima no seu coração e faça com que eu possa ser o teu representante lá, que vai falar as coisas que tem que ser faladas, que vai lutar pelo correto, que não vai ter lado A e lado B, mas que vai brigar por você. Obrigado por se conectar comigo. Compartilhe esse vídeo com seus familiares para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis aí e fazer uma verdadeira transformação no cenário local. Um grande abraço e até a próxima.